clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 176. Eu sou o Felipe von Zuben, ainda rouco, um pouquinho de domingo, e tenho aqui Sidney Torres comigo. Fala, Sidney. Não é só você que tá rouco, cara. Tá todo mundo sem voz aqui, porque esse encontro foi animal. Cara, que satisfação, cara. Eu vou ter de alma lavada dessa viagem aí pra começar com tudo essa rodada e esse podcast de hoje. Conosco também, Rodolfo Bueno com a gente. Fala, Rodolfo. Olá, Felipe. Olá, Sidney. Olá, fãs patriotas. Também não estive presente com vocês, mas fiquei muito feliz pelo que rolou no encontro e também muito feliz pela ótima estreia dos Pets. Pois é, vamos falar então. Os Peitos atoprelaram, como diz o outro, os Steelers. E a gente tem muita coisa pra falar. Cara, o que aconteceu de coisa desde o último podcast não é possível, cara. Tinha que fazer um podcast de 3 horas hoje. Tanta coisa que aconteceu nesse time pra gente falar. Antônio Brown, meu Deus do céu, tem muita coisa pra falar. A gente tá tentando não se empolgar, mas tá difícil. É isso que a gente vai tentar aqui agora nesse programa. Tentar manter a calma e analisar as coisas. Antes, Sidney, você falou um pouquinho aí, acho que a gente tem que separar, a gente separou um espaço em todos os últimos programas para falar do encontro. Temos que agradecer aqui, foi animal, né, cara? Foi a melhor coisa que a gente fez como Patriotas até hoje, cara. Que sensação incrível tá no encontro, né? Foi incrível por ter pela primeira vez conseguido reunir a galera do Patriotas, né? A gente já estava há 5 anos nessa pegada e nunca tínhamos nos visto pessoalmente. Foi incrível por todo mundo que compareceu e as histórias da galera que compareceu, gente viajando de longe, de muito longe, gente que chegou no encontro e assim que terminou o jogo saiu para pegar ônibus para trabalhar no outro dia em outra cidade, em outro estado, porque... Isso é incrível. O cara que pediu folga pra voltar da Alemanha mais cedo pra poder fazer participar do encontro. Então, assim, essa foi a maior recompensa que a gente teve nesse período inteiro de Patriotas. Esse é o combustível, né, que motiva a gente. E, galera, vocês estão no coração realmente que fizeram, o esforço que fizeram por comparecer. E a gente entende também aqueles que não puderam, né, porque todo mundo tem compromisso, tem trabalho e tal. Mas pode ficar tranquilos que esse não vai ser o último encontro dos Patriotas, não. Ah, não vai. Não vai porque... Eu coloquei ali no Twitter, eu coloquei no Instagram também, pra quem não viu, foi uma das sensações mais legais que eu tive até hoje na minha vida. Que energia positiva que a gente recebeu, o carinho de todo mundo. A gente foi lá pra devolver o carinho, mas a gente recebeu tanto carinho em troca também, que foi muito legal. Agradecer todo mundo que veio falar com a gente, que veio falar comigo, que me chamou de lado pra parabenizar o que a gente faz. O pessoal que participou do quiz, que foi muito legal também, um jeito diferente. A gente tava com medo de não dar muito certo e foi legal pra caramba também. É só agradecimento de verdade por tudo que aconteceu no encontro. E Sidney, acho que a gente tem que agradecer aqui também em nome do Rodolfo aqui, que tá aqui com a gente, e o resto da equipe que não compareceu lá, mas que manteve o resto do Patriotas trabalhando do jeito normal. Isso é uma coisa que a gente respeito com quem segue a gente. Então a maioria que não pôde ir, porque tem gente que, como você falou, não tinha como ir, gente que estava em outro estado e tal. O Patriotas continuou com o Twitter normal, com o Instagram normal, resumo de jogo normal, né, Sidney? Esses caras também fizeram nossas costas enquanto a gente estava fazendo o evento, e tem que agradecer Rodolfo, Lainara, Vinícius, que ajudou a gente, né, meu? Sem dúvida, cara. Isso aí mostra que o Patriotas não para, né? Enquanto tem uns ocupados com algum compromisso, os outros seguram o piano aí. Então, realmente agradecer a eles todos que mantiveram a cobertura do jogo no nível de sempre. E, cara, tanta coisa pra agradecer que a gente acaba esquecendo alguém. Feliz demais com esse encontro. Pra deixar o último agradecimento,
Temos que agradecer ao Caio lá do St. Paul's Pub, que foi muito legal. Ele separou ali, deixou o bar perfeito pra gente. Um baita de um espaço para se você quiser assistir NFL, seja com encontro de patriotas ou não. Ele sempre tem NFL rolando lá na quinta-feira, no domingo, na segunda. Se quiser assistir NFL, vai pro St. Paul's Pub, que você vai achar NFL lá de um jeito muito legal de assistir. Agradecer também Super Ingressos, nossa parceiraça desde sempre, que mandou um voucher de $100 para quem ganhou o quiz. Foi um baita de um presente. É um ingresso dos Patriots que os caras deram, que vale por um ano para poder usar, então não precisa nem ser para essa temporada. Os caras foram a Gisele, foram muito gente boas com a gente, sempre foram, mas dessa vez foram assim muito legais com o que eles mandaram pra gente. E Sidney, eu sei que você também quer agradecer ele, vou até deixar você agradecer o Bruno da Action Shop, que não tem o que falar do Bruno, né? Ah, cara, o Bruno não sei nem o que dizer, cara. Tivemos a oportunidade de conviver 2 dias com ele lá em São Paulo, e eu já sabia que ele era gente boa pelo contato pela internet, mas só tive essa confirmação. Pessoa da melhor qualidade, fiquei muito feliz de fazer mais um amigo, eu considero agora, e agradecer todo o apoio que o Bruno sempre deu a gente aqui desde o início, cara. Sempre foi um parceiraço aí das nossas atividades, nossas promoções. Então, Bruno, muito obrigado, cara. Olha, não parava de dar brinde naquele evento, de tanta coisa que o Bruno disponibilizou pra gente. Foi animal. No evento também, Sidney, tivemos Rafael Bellatini, que era da ESPN, cobriu o Super Bowl, jornalista, participou com a gente lá, e temos o grande honra também. Vou passar pro Rodolfo, porque o Rodolfo tá quieto, aí você pode falar um pouco. Rodolfo, que bela honra a gente receber Rafa Bellatini a partir de agora escrevendo com a gente também, coluna semanal, já tá no ar, tô pondo o link aqui. Temos mais uma adição, como alguém mandou no Twitter, adição de free agent daquelas que vale ouro, né? Com certeza, Felipe. Mais uma ótima adição ao nosso elenco. Já sempre tivemos algum colunista de fora, né? Falando sobre os Pets. Agora tem o Rafa aí, que já tem uma ótima experiência e também é apaixonado pelo Patriots, vai ajudar bastante nessa temporada. Então seja bem-vindo, Rafa. Para quem quiser, então já tem a primeira coluna do Rafa no ar. Toda semana ele vai vir falar um pouquinho da visão dele do jogo, de como está o Patriots no geral, do último jogo pro próximo jogo. O que o Rafa quiser falar de Patriots, tá aberto espaço aqui no Patriotas para ele. Então clica aí, leia e também siga o Rafa lá no Twitter. Como sempre, tivemos algumas movimentações acontecendo nos Patriots. Nesses últimos dias foram várias, então temos que puxar um pouco aqui. Bom, como você já sabe, se você não sabe disso, é maluco. Antonio Brown está oficialmente no New England Patriots. Depois de toda aquela maluquice que aconteceu, o Brown está nos Patriots, Rodolfo. Será que tem alguém que não gostou? Eu vi que muita gente falou que não gostou, mas acho que aqui da equipe tá todo mundo feliz com ele aqui, né, meu? Verdade, eu vi que algumas pessoas ficaram meio ressabiadas, né? Mas eu acredito que o mais importante é o talento que ele possui, né? E nós temos o Belichick, que sabe muito bem o que faz. Se o Antonio Brown não andar na linha, ele corta o cara e perde o valor que é garantido para ele, mas o time continua forte sem problemas. Então, eu acredito que o próprio Brown saiba que ele não vai ser a estrela do time, não vai receber 12 passes por jogo, porque no Patriots não é assim. Mas eu acredito que se ele aceitou vir para os Pets é porque ele sabe disso e vai render sim e vai dar muitas alegrias pra gente. A menos que ele fique maluco de uma hora pra outra, né? Bem isso, né, Sidney? E pra mim tá com cara de que o Brown não é maluco. Ele só quis ser maluco por um tempo, sabe? Rapaz, o Brown, assim, os sintomas dele foram se agravando, né, no final da carreira dos Steelers. Mas se você parar pra pensar, ele não foi sempre assim nos Steelers, né? Ele passou anos lá em que você não via notícia complicada do Antonio Brown. Eu acho que desgastou a relação dele com o Big Ben, com o Mike Tomlin, só que ele meio que extrapolou, né? Você botou o Juju no meio, aquela coisa toda. Assim, é difícil você entrar na cabeça do cara e saber o que ele pensou, e também é difícil você acusar o cara de ter arquitetado isso, mas assim, a minha impressão é de que ele queria ser trocado, sair dos Steelers, mas ele não queria ir pro Oakland Raiders, então trocaram ele para um time que na cabeça dele ele não ia ganhar nada lá, e ele pensou assim, cara, não vou ficar aqui, vou dar o meu jeito de encher o saco aqui pra essa galera me mandar embora e eu ia bater em algum time de qualidade. Eu repito, não é difícil acusar ele disso, mas tá com cara de que ele foi trocado pra um time que ele não queria. Talvez se os Steelers tivessem trocado ele já pros Patriots ou pro Seahawks, sei lá, pra um time Saints, ele não tivesse feito isso, tivesse ficado satisfeito, mas como foi pro Oakland, ele meio que resolveu que não queria ficar lá. E assim, eu também concordo com você.
E não acho que eu ouvi muita gente falando também de um outro lado, que ele fez tudo isso para ir parar nos Patriots. Não acho que é Patriots exatamente, acho que é bem o que você falou aí. Ele queria algum outro time, ou de repente ele queria tomar a decisão do que fazer com a carreira dele, de onde ir para a carreira dele. E o Raiders não foi ele que definiu. Então pra mim tá com cara de que seja isso. E essa questão de que se ele vai ser maluco ou não, eu tô com essa sensação que a gente acabou de falar aqui, que ele fez tudo isso para ir para onde ele queria. E se for isso mesmo, cara, a questão toda agora aí, Rodolfo, o Bill Belichick realmente bateu o martelo de vez de que ele realmente, que essas coisas não acontecem com ele. E se o Brown fez tudo isso só pra ir para onde ele queria, ele vai ficar pianinho e o Bill Belichick ainda vai sair com um baita de um respeito ainda maior de que o cara fez maluquice, chegou nos peitos e ainda ficou pianinho na dele, né? Tipo, é a grande questão agora e como você disse, ele sabe como é que funciona os peitos. Se a gente sabe, o cara não vai saber. Sim, e o Belichick já teve um caso similar, né? Apesar de não ser tão maluco assim, o Randy Moss, quando foi para os Patriots, também era considerado uma diva, né? Tinha dado problema nos próprios Raiders. E eu acredito que o Brown vem para somar, até porque se ele não fizer uma temporada legal pelos Pats, começar com esses acessos de loucura, quem acaba perdendo é ele, porque no próximo contrato, caso ele não fique com os Patriots, provavelmente ninguém vai dar um grande dinheiro para ele. E conhecendo o Antônio Brown, o que ele mais quer é dinheiro e notoriedade. E por falar em dinheiro, Sidney, foi uma das coisas que eu gostei, a forma que eles montaram o contrato do Brown. Tem 9 milhões ali garantidos, mas para chegar a 15 ele vai ter que jogar muito, cara, porque tem uns números ali de jardas, de touchdown, que é 1,5 milhão para cada quesito aí que ele bater. Ele vai ter que jogar de verdade para chegar nos 15 milhões, hein? Exatamente. Você para pensar, o que os Patriots têm de dinheiro garantido nisso aí não é nada comparado se você compara com o talento que ele tem, né? Tem o wide receiver ganhando muito mais que ele aí. Os tops wide receivers da liga ganham o dobro do que ele vai ganhar, digamos assim. Então, assim, se ele quiser aumentar essa conta dele, ele vai ter que jogar. E para jogar, ele vai ter que se comportar, como o Rodolfo falou. Então, se ele quiser ver a cor desses 15 milhões aí, ele vai ter que tratar de jogar. Agora, uma coisa que me preocupa com o Brown é que pela primeira vez na vida tudo indica que ele não vai ser o foco principal. Acho que até o Rodolfo falou um pouquinho disso, né? Ele tá acostumado a ter uma média de 10, 12 recepções por jogo na carreira dele lá em Pittsburgh, né? O Big Ben só olhava para os outros quando não dava para lançar para ele. E até o que a gente vai falar daqui a pouco dessa estreia contra os Steelers, o Tom Brady sempre espalhou muito a bola, continua espalhando a bola para todo mundo. Então, como será que o Brown vai se comportar, principalmente pensando nisso, né? Ele sabe que tem que ter recepções e recepções para ter os bônus de incentivos. Quando ele vê que ele vai ter jogo que ele vai receber 1, 2, 3 passes, eu não sei como é que ele vai se comportar. Isso é uma questão a se monitorar mesmo, de como que ele vai reagir nisso tudo, né? Agora, isso que você falou de valor, aí o Bill Belichick, e coloco também o Nick Caserio, os caras são gênios, né? Você pega o Brown, o Gordon, o Edelman e o Dorsett, somos 4, o quanto eles valem no salary cap é menos do que o Odell Beckham sozinho vale no Browns. Isso é de explodir a cabeça. Isso é de entender porque que os Patriots são uma dinastia também, não é só dentro de campo. É o que os caras conseguem fazer com números também, isso não tem como, é inacreditável o que os caras conseguem fazer. Agora, nessa questão de campo, Rodolfo, tem a questão toda, eles cortaram já o Demaryius Thomas, que era um candidato que muita gente achava que ia ser cortado para entrar o Brown. Eu falei cortado, na verdade eles trocaram ele com os Jets para uma escolha de 6ª rodada, então Demaryius Thomas já não entra mais nessa história, o que mostra o tamanho da loucura que tá esse New England Patriots, que um Demaryius Thomas vira já peça de troca, já não é mais pro cara jogar. E na verdade eles cortaram o Melifun, o safety, que já voltou pro practice squad para dar a vaga pro Brown. Mas é uma opção absurda, né, cara? A gente vai falar, como o Sidney falou, que a gente vai falar do jogo, mas a gente já pode adiantar um pouquinho aqui. É tanta opção, é tanta gente com estilo diferente, com opções, com talento diferente, que, cara, o Brady tá pinto no lixo agora, hein? Agora é muita qualidade, né, no setor de recebedor. Há cerca de um mês nós estávamos preocupados, né? Do nada voltou o Gordon. Esse ano a gente tem o Edelman desde o início. E o Brown, pra mim, é discutivelmente o melhor recebedor da liga. Pra falar a verdade, ele sempre foi meu recebedor preferido, por ele não ser tão alto, mas sempre são os que mais recebem targets, sempre mais conseguem jardas e touchdowns. E eu acredito que uma coisa que ele pensou pra aceitar assinar com os Patriots é no talento dele, né? Por ele ser possivelmente o melhor corredor de rotas da liga, a chance de ele ficar livre em muitas rotas
ainda mais tendo outros targets pro Brady, pra defesa cobrir, no caso, é muito possível. Então ele acredita que ele vai ficar livre, e quem tá livre recebe, né? Então a chance dele brilhar é muito grande, e a chance do ataque ser muito forte esse ano, ainda tem o Harry para voltar depois da metade da temporada, é grande também. Bom, pra gente terminar essa parte de notícias aqui, temos Marcus Cannon, que saiu machucado do jogo de domingo. Estão dizendo que não é nada grave, mas que não é leve ao ponto dele voltar domingo já contra Miami. Então tudo indica que ele não joga contra Miami, mas não vai perder muito tempo da temporada, talvez 1-2 jogos aí. Não passaram nada muito certo, como normalmente acontece em New England. Para você que está chegando agora, se acostume, não sai muita informação, principalmente de lesão de lá. O que sabe até agora é que o Cannon não é nada grave, mas que deve perder o próximo jogo. Beleza? Bora então falar desse Patriots e Steelers de verdade. Bom, o retrospecto de Patriots e Steelers já é favorável. Agora, que atropelo nessa semana 1 que os caras de amarelo e preto tomaram lá em Foxborough. Rapaz do céu. Tudo bem que não é o mesmo Steelers de antes, não tem Anthony Brown, que tá num time aí bom aí que falam, não tem o Le'Veon Bell, que tá num time ruim aí que falam, mas é um Steelers, é Big Ben lá do outro lado, é o Mike Tomlin lá do outro lado, e eu pelo menos não esperava uma vitória dessa de 33-3, 30 pontos de diferença, Sidney. Melhor resultado em semana 1 da era Belichick, cara. Não é nem dos últimos anos. É desde que o Bill Belichick chegou lá. 30 pontos de diferença é o melhor resultado. Você que sempre gosta de lembrar que os Patriots sofrem no começo da temporada, é a melhor semana 1 desde que Bill Belichick chegou nos Patriots, cara. Os Patriots normalmente ganham na estreia, mas não com essa margem que eles ganharam agora, né? Até a gente estreou contra os Steelers depois do Super Bowl contra os Seahawks, a gente venceu eles bem também, mas não com uma margem tão grande. O que chamou a atenção foi a completa dominação dos Patriots nos dois lados da bola, né? Sobre os Steelers. É um time que mesmo ainda sem todas as suas peças se mostrou muito completo. O time estava encaixadinho como se fosse jogo de novembro, sabe? Como o Belichick gosta de falar, depois do Thanksgiving é que o time tá pronto, digamos assim. Assim, os Patriots, eles passaram tantos anos fazendo a mesma coisa e ano passado começaram a quebrar um pouco algumas escritas, né? Ano passado a gente viu o time jogando mal em dezembro, que não era comum, e esse ano, assim, tudo bem, foi só um jogo, mas a gente vê o time fechadinho em setembro, né? Vamos ver nas próximas rodadas aí se foi realmente que os Steelers não estão bem ou se realmente esse time se encaixou cedo na temporada. E Rodolfo, como o Sidney falou, a defesa também foi muito boa, só 3 pontos, sem Van Noy ali, que é um cara importante nessa defesa, mesmo assim, limitou os caras a 3 pontos, e primeiro jogo desde 2017 que o Big Ben não marca touchdown. A última vez foi contra aquela defesa do Jaguars lá de 2017. Acho difícil, eu sempre vou falar isso, costume. Acho difícil a gente vir aqui e falar que essa defesa é a melhor que tem, que esse ataque é a melhor que tem, porque era o Steelers do outro lado, porque a gente não sabe o que vai ser esse Steelers no resto do ano. Às vezes é um time que tá quebrado mesmo e tinha que fazer a obrigação. Mas que fazer o Big Ben não marcar touchdown, normalmente é uma boa situação. Com certeza. O Big Ben foi o cara que mais conseguiu jardas na última temporada, né? Passou de 5.000 jardas. E pra ser sincero, eu esperava assim uma defesa dominante no primeiro jogo, justamente pelo que você frisou, né? O ataque dos Steelers está meio enfraquecido, né? Já que quem perdeu o Antonio Brown não pode dizer que é um time melhor. Então eu esperava que eles fizessem uma boa cobertura em cima do Juju, e o Gilmore limitou ele a 4 recepções, né? Algumas pessoas até questionaram, né? Que o Juju conseguiu 4 recepções em cima dele, mas se você parar pra pensar que é o wide receiver número 1 e que é um cara muito bom também, 4 recepções para, se eu não me engano, 42 jardas em um jogo inteiro em cima do Gilmore é uma coisa muito boa para o nosso cornerback. Eu esperava mais dificuldade, na verdade, do nosso ataque, né? Até porque a defesa deles é muito boa. O jogo corrido acabou não entrando, né? Já que o front seven deles é muito forte, mas eles tiveram uma evolução boa na secundária deles na última temporada. E o Brady acabou aproveitando muito bem para explorar uma falha na secundária, né? Já que eles tinham um safety reserva, espalhou bastante o passe para os recebedores.
e a defesa foi boa como eu esperava, mas o ataque foi muito mais avassalador do que eu imaginava. Pensava que seria um jogo com um placar muito mais baixo. Essa questão da nossa secundária, a gente está muito empolgado de ver como ela vai jogar. O Diego Matheus, que está sempre com a gente aqui, mandou que a Gilmer continua uma ilha, mas o Jason McCoy me assustou em algumas jogadas. Eu sinceramente não achei que o Jason McCoy, até não foi só o Diego, algumas outras pessoas mandaram, não achei que o pessoal do Instagram votou nele como pior em campo, a maioria das pessoas, bastante gente na verdade. Mas assim, foram 4 catches em 11 targets para 65 jardas. Teve aquela jogada mais longa que ele sofreu, mas se você tirar ela, ele teria tido um baita de um jogo. Então assim, é aquela história, o pessoal querer que o corner passe o jogo inteiro, a temporada inteira, sem ceder um passe. Não vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer, né, cara? Eu concordo com você. Essa impressão ruim que ficou dele foi só por conta daquela jogada lá, do passe em profundidade. Isso me lembrou na hora aquele jogo dos Giants em 2015, que no primeiro passe pro Odell, em cima do Malcolm Butler, foi um touchdown de 80 jardas do Giants, e depois o Odell não fez mais nada o jogo inteiro. Então, assim, se você tira aquele passe pro McCoy, ele fez um jogaço. Óbvio que ele falhou ali. Até porque ele parou no meio da rota, né? Ele esperava que o safety estivesse mais próximo dele. Você vê que ele freia e depois tenta voltar e não dá tempo. Mas, cara, logo depois ele desviou uma bola que salvou um touchdown dos Steelers na end zone. Então, pra mim, ele cedeu um passe grande, óbvio, mas fez um bom jogo no restante. E o pessoal também tá falando dessa questão negativa, muita gente falou, na questão da OL, do Carras, principalmente ele fazendo snaps. Sim, teve snaps ali que foram estranhos, que foram um pouquinho mais balão, porque assim, a ideia é o snap chegar o mais rápido possível na mão do quarterback, para ele já conseguir se movimentar com a bola e não perder tempo ali. Em alguns momentos a gente viu sim o Carras fazer um snap um pouco mais balão, que tirava um pouco de tempo do Brady. Agora, eu não acho que seja uma questão de preocupação, igual todo mundo tá falando, que, nossa, o que vai fazer agora? O Ted Carras atrapalhou o jogo. Acho que é uma questão de entrosamento, uma questão de melhora. Ele mesmo assumiu que teve alguns snaps que ele achou que não saíram do jeito que ele queria que saísse, que ele quer melhorar nisso. Mas não acho, Rodolfo, que foi ao ponto de, atrapalhar, assim, toda a questão. Porque, assim, por duas questões. O Brady tomou um sec no jogo inteiro, então se fosse um problemaço ia acontecer mais coisas. E os caras, por exemplo, o Bodine, que foi cortado, o outro center que eles tinham trazido do Bills e foi cortado, eles nem trouxeram ele de volta, estão satisfeitos com Carras diferentes ali pelo jeito. Então não acho que eles acharam que seja uma questão assim de vida ou morte, que ou arruma ou ferrou, né? Sim, ele teve realmente alguns snaps que eu também até achei um pouco altos. Mas na verdade ele fez uma boa partida e como nós conversávamos em off antes de começar a gravação, o Felipe até citou um motivo que pode ter ajudado nisso, né? O fator emocional, o cara fazendo uma partida ali de primeira semana da NFL, jogando com o melhor quarterback de todos os tempos. É até normal o cara acabar sentindo um pouco, se abalando, mas não foi nada que realmente atrapalhou. A galera tá parecendo um pouco hipocondríaco, né? Tô procurando problemas de sabe o que é que eu acho? Eu já ouvi falar daquela expressão first world problems, né? Problema de primeiro mundo. Quando o cara não tem problema, o cara fica procurando alguma coisa assim. Se a defesa dos Patriots tivesse tomado 30 pontos dos Steelers, se o ataque tivesse feito 13 pontos com o Brady levando 5 sacks, ninguém tava reclamando do snap do Ted Carras, né? Como não tem muito do que reclamar no restante do time, aí foi alguma coisinha que chamou a atenção, assim. Eu achei, por exemplo, o Eric Brelas mandou pra gente que ele achou que a OL estava desentrosada e também comentou essa questão do Carras fazendo snap lento. Eu, sinceramente, não achei, Eric. Na minha opinião, a OL foi melhor do que eu imaginei que iria. Porque a gente tem o Isaiah Wynn estreando no lado esquerdo, protegendo o ponto cego. A gente tem o Carras como center. E a gente não tem o Gronkowski, que normalmente ajudava bastante esses caras ali. Que tava o Ryan Neeson. Se você pegar, foram 3 hits no Brady e 1 sec. Número normal. Já teve jogo que o Brady apanhou, vixe Maria, 1000 vezes mais do que isso. O que os números mostram que eu senti um pouco foi a questão do Shaq Mason. Que o Shaq Mason não foi tão bem, ele cedeu 7 hurries no jogo. Isso me preocupa um pouquinho, porque o Mason normalmente não cede esse tanto de número assim. O Mason é bem regular.
O Joe Thuney, por exemplo, que teve que jogar de guard e teve que jogar de right tackle, que também bastante gente falou que não foi tão legal, ele cedeu um hurry só no jogo inteiro. E a gente tem que lembrar também que essa DL dos Steelers, com Stephon Tuitt, TJ Watt, Hargrave, Cameron Hayward, foi simplesmente a líder em sacks no ano passado. Então é uma baita de uma linha defensiva, e eu acho assim, você considerando o nível da OL, da DL que eles enfrentaram, foi uma boa partida da OL nossa, né? Concordo que o Shaq Mason fez um jogo abaixo do que a gente está acostumado, mas a gente tem que considerar também que do outro lado não era qualquer DL não, era uma das melhores linhas defensivas da NFL inteira. Exato, perfeitamente. É o que eu sempre gosto de lembrar aqui. Do outro lado tem um time que também treinou, que também sabe jogar futebol americano, que também não é porque assim, eu sempre falo isso na questão dos corners, por exemplo. Tem um recebedor lá que também quer pegar a bola. Então não dá pra, simplesmente falar que o cara errou e acabou. Tem o outro lado fazendo também, e bem lembrado. O front seven inteiro dos Steelers é muito bom. Mas assim, pra mim o Isaiah Wynn foi bem, o Carras foi bem na maior parte, tirando os snaps, eu acho que o Carras foi bem. Um bloqueio ou outro que eu achei que ele errou quando eu tava analisando jogada, que ele podia ter ido num outro cara ali e tal, mas não acho que isso seja assim um absurdo pra um cara que era reserva até semana passada, basicamente, e tá assumindo essa função de titular. Rodolfo, na mesma pegada aí, eu acho que a gente tem que falar, é que bastante gente tá reclamando que não chegaram no Big Ben, que não derrubaram o Big Ben, que não teve pressão no Big Ben. Temos que lembrar também que a OL deles também não é fraca, né? Sim, a OL dos Steelers é uma das melhores da liga também, sempre protegeu muito bem o Big Ben. Ele até acaba levando alguns sacks às vezes, porque ele sempre foi um quarterback que procurou o passe em profundidade, né? Então ele acaba segurando a bola muitas vezes. Mas em contrapartida, a OL dele sempre foi muito qualificada, sempre protegeu muito bem. O grande problema deles muitas vezes é a abertura para o jogo corrido, né? Até nesse jogo eles não foram muito bem nisso também. Mas em relação à proteção, eu acredito que fizemos sim um bom trabalho. Tanto que o Big Ben fez uma partida muito ruim. O cara, desde 2007 que o cara não faz um touchdown, só não chegou a cair, porque atrapalhar foi atrapalhado, cara, pela unidade inteira. O front seven, pelo menos, eu achei que foi bem. Inclusive o que você falou aí de jogo corrido. Os caras tiveram 32 jardas corridas do jogo inteiro. Pra mim, dois caras que eu revendo o jogo me tiraram nos olhos, três caras, na verdade. Danny Shelton, pra mim, jogou muito bem, conseguiu fechar o meio ali, conseguiu fazer o trabalho dele que ele tem que fazer. O Chang conseguiu ler muito bem algumas corridas e chegou lá pra ajudar. E Sidney, o Hightower, que pra mim jogou muito esse jogo. Se bobear, é o melhor jogador da defesa pra mim. Leitura boa, agilidade. Não é mais como eu brinquei com alguém no Twitter. A off-season fez secar a calça jeans dele e acabou o problema, parece, cara. Desde dos playoffs que o Hightower vem jogando bem e mostrou que tá no nível de playoffs pra mim nesse jogo 1, cara. E até eu vi esses dias, não lembro se foi aqui na internet, se foi lá batendo papo com a galera no nosso encontro, o pessoal preocupado que, assim, o Hightower vai ser poupado esse ano por causa da idade, vai jogar poucos snaps. Eu não acho não, cara, eu acho que Hightower vai estar ali na defesa, ele é um cara, linebacker pra jogar os 3 snaps. Eu vi o Hightower ficar atrás do DL, eu vi o Hightower alinhar na ponta da linha, então ele tá fazendo de tudo como ele sempre fez, e foi um cara que você não escutou muito o nome dele assim no comentário, mas ele foi muito bem, como o Felipe falou, ele destruiu corrida em todo lado lá, conseguiu pressão também. Jamie Collins também, cara, também tava assim, muito... será que como é que vai ser essa volta do Collins, né? Será que ele vai mostrar um pouco daquele Collins que a gente viu 2012, 13 por ali, 2013 aliás, em 14, Collins foi bem, conseguiu teco atrás da linha de scrimmage, e assim, o bom é que eles têm um grupo incrível nesse front seven, né, cara, muita gente versátil, muita gente de qualidade, caras que podem alinhar em várias posições, e foi só o começo da brincadeira, né, esse jogo. E aí vale frisar que nós jogamos sem o Van Noy, né, que é um cara que ajuda bastante com blitz, né, já é uma coisa a menos pra o L deles se preocuparem. Sim, uma coisa que eu gostei, que é o que a gente viu também com os recebedores na hora que a gente for falar, mas a gente tá vendo no pass rush aqui no front seven, que o Sidney lembrou já, é não ter ninguém muito fixo em nenhuma posição. Teve hora que tava o Bennett mais pro meio, tinha hora que tava o Bennett mais pro lado, tinha hora que tava o Calhoun, tinha hora não, quase toda hora tava o Shelley Calhoun, que ele jogou pra caramba, a quantidade de snaps que esse menino teve foi gigante.
O Wise conseguiu alinhar, vinha o Winovich, tinha hora que era Hightower e Collins, tinha hora que não era. Isso eu gosto muito, que é o que eu sempre falo, o que mais atrapalha o OL é quando você dá leitura diferente pra ele. Se você manter aquele cara toda hora indo nele no jogo inteiro, ele vai acostumando do jeito que o cara faz e ele vai se adaptando. Agora, cada hora vir de um jeito, isso é uma coisa que a gente já viu a defesa começar a fazer no final do ano passado, do meio pro final, e parece que eles gostaram bastante mesmo, de não ser todos os momentos os 4 ali com a mão no chão, principalmente em third down, os caras estão mais soltos, mais em pé, com jogadores mais ágeis. O Winovich deu pra perceber que ele não é um titular fixo, mas ele é um cara de third down. A maioria dos third downs ele tava lá. Então isso eu gosto bastante. E como a gente falou, com essa secundária lá atrás que garante, com os caras jogando bem, ajuda bastante os caras lá na frente também conseguirem alternar as coisas ali e serem um pouco mais criativos. O Pablo Maurício mandou pra gente aqui, ó. Minha pergunta é se o Sonny Michel não está 100%, ou se vocês acham que foi mais estratégia do jogo ele ter snaps limitados. Pra mim, o Sonny Michel foi o pior running back do jogo e talvez o pior jogador da OL. Ele sofreu bastante para produzir. Diferente de quando a gente viu o Burkhead, o White, o Michel sofreu mais um pouco, né, Rodolfo? Mas ainda tem questões aí que não é simplesmente se dar a mão pro cara e ver o que ele consegue ou não. Tem o que os caras conseguem produzir aí e quem tá do outro lado também, né? Sim, é outro assunto que nós abordamos antes de começar a gravação aqui, que ele foi o nosso running back que teve mais dificuldade em correr realmente. O Burkhead foi muito melhor que ele. Só que vale lembrar duas coisas, né? Primeiro que os Steelers têm um front seven muito forte. Eles foram a 6ª melhor equipe da liga parando o jogo corrido na última temporada. Se deram, se eu não me engano, 96,1 jardas por jogo. E fora isso, tem o fator de que ele não recebe passe, né? Então se você alinha o James White, se você alinha o Burkhead, tem tanta opção de eles correrem quanto de receberem passe. Então você já deixa o front seven mais ressabiado. Agora, quando você alinha o Michel, ele serve para duas coisas. Ele pode correr, só que daí no caso, contra as Steelers o box estava completamente lotado e ele era parado praticamente na linha de scrimmage. Ou você pode fazer também a jogada com ele, que finge que vai pegar a bola, faz o handoff, deixa pro Brady, acaba matando a defesa dos caras e você consegue mais passes. Então dá pra dizer que, como o jogo corrido, ele teve essa dificuldade, né, o box lotado, mas ele ajudou bastante no play action. Isso foi muito óbvio, isso funcionou muito. Essa questão do Sonny Michel me preocupa um pouco, porque nessa off-season a gente viu no training camp ali, eles tentarem trabalhar mais o Sonny Michel recebendo passes, que eu acho importantíssimo. Ele não pode virar um LeGarrette Blount, que se tá lá a gente sabe que vai sair corrida, que é o que acontecia muito com o Blount, e limitava muito o jogo do Blount, o quanto ele conseguia de jardas, como o Rodolfo avisou aqui. Você sabe que o cara só corre, você fecha todo mundo ali e não deixa ele correr. É simples. Só que, como o Rodolfo também falou muito bem, Sidney, por um outro lado, o play action funcionou e funcionou lindamente. A gente começou a colocar no Twitter, é uma coisa que a gente vai tentar fazer. A gente não tem mais de dentro do campo, então a gente vai tentar no Twitter colocar algumas imagens e trazer alguns momentos dos jogos pra gente conseguir olhar melhor. E a gente viu hoje que a gente colocou no Twitter vários momentos ali onde realmente vinha todo mundo. Teve um passe pro Gordon que veio 8 dos 11 jogadores vieram pra cima, andando pra frente, acreditando que ia ser uma corrida. Não era na verdade o Michel, mas vindo acreditando que essa corrida ia sair. E aí o trabalho do Brady fica mais fácil, né, meu? Exatamente. O Michel, ele não ajudou tanto em jardas terrestres, mas ele atraiu demais a atenção do front seven, principalmente dos Steelers, e abriu espaço para outros jogadores e para outras jogadas. Então, o importante é você contribuir, né? Lógico que a gente quer o Michel correndo 100 jardas todo jogo, mas isso não é sempre viável, isso às vezes não é sempre desejável. Até perguntaram aqui, o Jefferson perguntou se o Michel não tá 100%, por isso que ele não teve tantos snaps. Eu não acho, Jefferson, nem que é uma questão de não estar 100%, eu acho que é porque não tem por que você desgastar demais o Michel agora, né? Michel é um cara que você vai precisar para fazer o que ele fez ano passado com Chargers e Chiefs nos playoffs, né? E Rams um pouco também, correr nos playoffs. Então, assim, óbvio que ele não vai ser poupado para os playoffs, mas não tem para que você botar um cara que tem um certo histórico de lesão, chegou até se lesionar na off-season, para correr
sei lá, 15, 20 carregadas na semana 1. Então, não tem pressa de botar o Michel. Eu acho ótimo eles estarem rodando os running backs, é uma posição de muito desgaste. Então, vamos segurando um pouquinho com calma o Michel. E outra, se ele não tivesse 100%, a gente viu no jogo 3 da pré-temporada, o pouquinho que ele jogou, ele destruiu correndo com a bola. Também não adianta se você põe o seu running back, como falou, volto a repetir aqui, como falou o Rodolfo, que não recebe tantos passes, que é uma opção mais óbvia. Você tenta uma, tenta duas, tenta três, ele não tá conseguindo achar buraco, não tem porque você ficar repetindo muito ele. Você põe ele ali de vez em quando pra ou tentar correr ou funcionar o play action. Mas não adianta você ficar jogando o cara ali toda hora pra ele não conseguir e de repente se machuca alguma coisa. Roda os running backs e aproveita o que você traz de talento dos running backs que você tem. Agora, pra mim, a hora que vier um jogo que a corrida entrar, que o Sonny Michel conseguir encontrar os espaços, aí vai ser diferente. Aí eu acho que ele vai ter mais snaps para ele trabalhar, vamos deixar ele correr mais com a bola. O próprio Harris, o último running back do elenco, acho que vai entrar pouco, mas se tiver um jogo que as corridas funcionarem, a chance dele participar vai ser maior, porque daí você aproveita o que o cara traz de melhor. Não adianta também você ficar dando soco no prego ali, que não vai adiantar, você vai machucar a mão e o prego não vai afundar. Bom, saindo de running backs agora para puxar um pouco o lado dos recebedores, né? Tem uma pergunta interessante aqui do Thiago Sullivan. Ele pergunta como a gente acredita agora que os snaps dos wide receivers serão distribuídos. A gente acabou de falar de distribuição de snap de running back, né? De rodar o elenco. Ele pergunta sobre os wide receivers, né? Porque chegou o Antonio Brown, o elenco estava extremamente cheio, recheado, e hoje saiu a troca do Demaryius Thomas, então tem um a menos. Mas mesmo assim, é um elenco grande de jogadores que estão acostumados aí na carreira, tirando o Myers, que é novato, a receber muitos passos pro jogo, né? Então, eu acho que, eu não sei a opinião de vocês, eu acho que o ataque dos Patriots, ele sempre, ele se molda ao adversário, né? Vai ter jogo que você vai ver o Brady no shotgun o jogo inteiro, 4 recebedores, na semana seguinte vai ser 2 tight ends e jogo terrestre, então eu acho que não vai ter um desenho fixo do ataque, vai jogar sempre com 3 wide receivers, Gordon, Brown e Edelman, ou então sempre com 4. Eu acho que isso aí vai rodar jogo a jogo de acordo com o adversário, né? Eu acho, e uma coisa que pra mim que isso não é novo e que eles vão manter e já mantiveram nesse domingo, você não via, por exemplo, ninguém ser fixo dos recebedores em nenhuma posição. Por exemplo, a maioria das vezes o Gordon sai no outside ali, mais para fora, mas não foi todas. Teve vezes que ele saiu mais pra dentro, teve vezes que ele ficou sozinho mais fechado pra dentro. Inclusive é uma das jogadas que a gente colocou no Twitter, que ele trabalha lindamente fazendo bloqueio no DL pro Cannon sair e ir lá pegar o corner pra acontecer uma corrida. Isso, o Edelman também cada hora tá num lugar. Tem hora que tem 2 running backs abertos, tem hora que não tem, né, Rodolfo? Não existe isso na cabeça do Josh McDaniels de você é o recebedor da esquerda que vai sair aberto, você é o cara do slot. Eles rodam ali do jeito que parece que assim, é quase que randômico o negócio, tipo, tem vaga entra e sai, sabe? Não tem muita coisa definida, né? Com certeza, e com o acréscimo do Brown não deve mudar, porque ele é um cara bem versátil também, né? Consegue alinhar em todas as posições que um recebedor pode alinhar. E como o Sidney falou, né, os analistas americanos costumam dizer que o New England pratica um futebol situacional, né? Ou seja, se você precisar correr o jogo inteiro, você vai correr o jogo inteiro. Se você precisar passar o jogo inteiro, você vai passar o jogo inteiro. Se o seu melhor running back não estiver bem, e o seu segundo melhor running back estiver bem, é ele que vai jogar mais. E é isso que o Patriots faz, e com o Antonio Brown não vai ser diferente. Possivelmente ele vai ter bastante snaps por ele ser um cara versátil, mas em relação a receber passe não vai mudar muita coisa não. Quem tá livre recebe e vai jogar de acordo com o adversário. E vai acontecer muito que é o que a gente falava muito do Gronk. Eu acho que vai acontecer muito com o Brown, de ele ser uma peça importante, não que recebe bola, mas o que ele gera na defesa a hora que ele sai. De puxar um corner e um safety. Lembra, Gronk tinha vez que puxava corner, safety e linebacker em cima dele. Era 3 caras grudados nele. Isso pra mim é o que mais me empolga com a chegada do Brown. E não só a chegada do Brown. O elenco que a gente tem, com o Dorsett que é mais rápido, com o Edelman que é mais ágil, com o Gordon que é mais forte, e o Brown é mais tudo, vamos dizer assim. Isso eu gosto muito, que vai ter momentos que vai sobrar. E essa questão também de não ter ninguém ponto fixado no lugar do ataque, cada hora um cara sai de um jeito, Sidney, vai gerar muito, que a gente sempre falou que o Brady é o melhor
uma das coisas que ele faz de melhor, que é identificar matchup, né, cara? Vai ter hora que vai ter linebacker no Edelman, tem hora que vai ter um cara que corner 3 no Gordon, porque além de misturar tudo, o Brady começa com aquelas coisas de puxa um pra cá, puxa o outro pra lá, põe o White aberto, põe o Devlin lá no canto pra ele fazer o vai-para dele. Isso vira uma salada, né, meu? Isso, os Patriots mexem demais a galera antes do snap para ver o que é que a defesa entrega, né? O ideal da defesa é você não dar nada antes do snap, mas com a quantidade de movimentações que os Patriots fazem, é difícil. Então, praticamente toda jogada, no momento do snap, o Brady já sabe se tá em zona, se tá em homem a homem, e quem é que vai pegar quem. Como o Felipe falou, a gente viu o Devlin aberto na lateral, a gente viu o Brady alinhado no shotgun com 2 running backs do mesmo lado, do lado esquerdo. Eu nunca tinha visto esse alinhamento nos Patriots. Então, como é que você marca? Sei lá, tá o Brady no shotgun com o Buckhead e o White do lado esquerdo dele. Você vai puxar 2 linebackers pro lado esquerdo e deixar o lado direito todo livre, sem ninguém? Entendeu? Então ele vai mexer essa galera aí antes do snap, pra lá e pra cá, e a defesa vai acabar entregando algum matchup favorável. Veja o touchdown do Gordon. A maioria das vezes ele sai aberto. Nesse touchdown ele sai fechadinho, quase como com um tight end ali. A hora que ele sai, ele passa atrás da DL, se bobear, ele ajuda dando um bloqueadinho, uma empurradinha, e é o que sobra ele. Aí assim, tá Edelman e Dorsett que saíram do outro lado, foram pro fundo, levou todo mundo, e aí sobra o Gordon sozinho numa área absurda pra ele passar, quebrar o tackle e entrar no touchdown. Normalmente você não vê o Gordon desse jeito. Então, a partir do momento que você põe ele ali, você coloca ele numa situação que normalmente a defesa não está esperando. E é isso que a gente quer e é isso que vai acontecer, eu acho. Passando disso para uma outra questão, que para mim tem a ver, já vou explicar o porquê. O Jefferson perguntou aqui, Pats jogou muitos snaps sem tight ends. Isso pode ser uma realidade para a temporada, como isso funcionaria na prática? Na verdade, foram sim bastantes, para vocês terem uma noção. O ano passado inteiro, os Patriots fizeram 25 jogadas sem tight ends. Domingo foram 24 sem tight ends. Basicamente a gente empatou o número da temporada inteira do ano passado em formações que não tem o tight end em campo. Não sei você, Rodolfo, eu gosto disso tudo que a gente falou, eu acho que é uma receita perfeita. Não precisa muito ter o tight end nessa história toda. Mas para mim o Brady ainda tem essa necessidade de jogar com o tight end pelo tanto de tempo que ele teve o Gronk ali. Então, porque antes de passar para você, vou passar os números aqui. As corridas foram um pouco melhor sem o tight end, 3.1 jardas de média para 2.6, mas os passes caem bastante. Com o tight end ele fez, foram 13.2 jardas de média e sem tight end 7.2, basicamente metade. O aproveitamento dele também cai de 84% para 50% nesse último domingo sem o tight end. Para mim não é nem o sistema que está errado, é o Brady que ainda precisa achar um jeito de se acostumar a jogar sem o tight end, sabe? Eu concordo com você, Felipe, e eu acredito que na realidade até seja ótimo por um tight end ser sempre um mismatch para marcação, né? Que geralmente ele é marcado ou por um corner que é muito mais fraco e muito mais baixo que ele, ou por um linebacker que talvez até tenha um tamanho parecido e seja bem forte, mas geralmente não é tão bom marcando o passe, né? Esses são feitos alguns jogadores que são fora da curva, como o Luke Kuechly, por exemplo. Então eu acredito que um tight end recebendo passes é sempre uma opção excelente, né? Nós acabamos de falar sobre opções de passe há pouco, e quando o Watson entrar nesse grupo de recebedores, eu acredito que vai melhorar mais ainda o ataque, né? Algo que nós não havíamos citado. É isso que eu ia falar, Sidney. Como até o próprio Jefferson pergunta aqui como isso funcionaria na prática. Tá o Izzo ali, que é um cara mais de bloqueio. Inclusive não foi mal não, fez bons bloqueios. Mas tem o Watson para chegar na semana 4, que é um cara mais recebedor, que vai entrar nesse mismatch que a gente falou todo aí, que o Rodolfo acabou de lembrar que o Tyrande tem na história. Então, mais uma vez, não acho que vai ser com ou sem Tyrande. Vai ser tipo misturadão, né? Sem dúvida. Não pode ter certeza que o Watson vai se integrar nesse ataque aí. Os Patriots não vão abrir. Nenhum time da NFL joga sem tight end, né? Obviamente, como a gente falou, o time se modifica tanto de acordo com o adversário, vai ter algum momento sim que isso vai ser dispensado, mas normalmente pode ter certeza que o Watson, tanto saudável, ele vai participar bastante do jogo. E eu até brinquei, acho que foi no sábado que a gente tava batendo papo e já aconteceu. Eu falei, esperem ter Edelman, ter Dorsett, ter Gordon, ter White, ter
Antônio Brown, e eu ainda brinquei, acho que foi com você, Sidney, né, que eu falei. E no final, todos esses caras em campo e o Devlin lá no cantinho fazendo vai para em 5 jardas. Domingo já aconteceu uma vez. Pior de tudo é que os caras ainda fazem isso, né? Lembra da formação lá com o Devlin de lineman contra os Ravens, né, daquelas duas viradas, a virada dos Patriots, né, em 2014, que a pouco o Devlin se alinha lá como se fosse um OL e sai correndo pelo meio em linha reta e a bola chega nele. Eu acho que assim, é só talento para esses caras poderem mexer ainda mais disso. O que eu acho que não dá para esperar é nada muito certo, nada muito engessado nesse ataque dos Patriots. Já nunca foi, esse ano principalmente. Tem muito talento, tem muita opção, tem muito cara versátil para os caras brincarem de aonde cada hora cada um sai e o que cada um faz em cada jogada. Nesse próximo domingo tem semana 2 da NFL. Patriots enfrentam os Dolphins lá em Miami, jogo que tinha tudo para ser o nosso jogo problemático que o Sidney adora lembrar. Porém, Sidney, os Dolphins estão fazendo umas coisas já. Em uma semana parece que o Dolphins já conseguiu estragar toda a vida deles, cara. O que foi aquilo? Que lavada que tomaram? Já virou aquele jogo que se perder já vamos ter que vir xingar aqui, né, meu? Eu acho que essa vai ser uma grande oportunidade de quebrar esse estigma de não conseguir vencer ou então ter dificuldades demais para vencer em Miami, né? Porque o time do Dolphins, a gente sabia que ele não seria bom esse ano, mas eu não esperava que ele começasse tão mal, né? A organização do time, trocando jogadores importantes às vésperas da temporada, passou para os jogadores a ideia de que esse ano é ano de ir mal para conseguir selecionar alguém alto no draft ano que vem. Então, né? Isso já... exato. Então já tem jogador, segundo estão reportando, pedindo para os agentes para serem trocados. Porque imagina, você é um jogador, você trabalha duro, gosta de vencer, aí você vê a direção do time vendendo todo mundo, trocando os caras para poder ir mal esse ano. Pô. Você não quer ficar num time desse, perdedor, né? Então, assim, o clima lá certamente não tá bom. Então eu acho que essa é uma grande oportunidade da gente fazer um bom jogo em Miami depois de muito tempo. Las Vegas, nas apostas, já tá dando 19 pontos no placar de favoritismo para os Patriots. Essa é a maior margem desde 2007 para qualquer jogo da liga. Então, assim, é quase impossível esse jogo ser problema. Porém, Rodolfo, eu sempre sou o cara do porém. Tem um Brian Flores do outro lado que conhece muito bem a gente viu isso com o Lions no ano passado. O Lions sofreu na semana 1 e veio e assustou a gente e ganhou da gente na semana 2. É a mesma questão aí, porque tem o Brian Flores que treinou essa defesa, que conhece os caras, que ficou muitos anos em New England e conhece muito essa galera. Não podemos esquecer disso, cara. Isso é verdade. Como vocês falaram, os Dolphins sempre complicam pra nós, e eles têm o Flores lá. E, no caso é um clássico de divisão e os adversários sempre são muito motivados para jogar com a gente. Mas na teoria eu espero que a gente dê uma lavada neles, né? E a tendência é que nós consigamos a vitória, né? Já que os Dolphins estão no projeto Tua Tagovailoa aí a milhão, tentando pegar ele na first pick do ano que vem. Só que não pode entrar com a guarda baixa, né? Vai que o Fitzpatrick vira Fitzmagic justo contra a gente, né? Então vamos entrar com tudo aí e tentar buscar a vitória mesmo. Exatamente, tem que ir sério, como a gente sempre falou aqui, e com certeza, se a gente tá falando, o Belichick tá falando isso na orelha dos caras já, desde a hora que acabou o jogo de domingo. Bom, o jogo não vai passar na ESPN, que como alguém disse no Twitter, os caras não podem passar jogo de time da NFL contra time do college. Então o jogo não vai pra ESPN. Se você quiser assistir, veja no Game Pass, ou a gente vai colocar link perto do começo da partida no último post que tiver no site lá do nepatriotas.com.br, tá? Não vamos colocar em Twitter, não vamos colocar em Instagram, não vamos colocar em Facebook, porque isso dá problema. Então colocaremos no último post que tiver no site. Beleza, galera? Até semana que vem. É bom estar de volta. Obrigado a todo mundo pelo carinho que a gente recebeu
essa semana, nesse final de semana. Foi muito bom, foi um dos melhores finais de semana que a gente já teve, graças a vocês também. Sidney, até semana que vem, cara. Grande abraço a todos, valeu galera, um abraço. Valeu, Rodolfo, abraço. Valeu, Felipe, valeu, Sidney, valeu, pessoal, até a próxima. Até. And the way that they play as a team, and will always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and